Abra no Salmo 84, conserve a sua Bíblia aberta. Eu o convido a sentar, meu irmão, minha irmã, com o Salmo 84 aberto diante dos seus olhos. E a minha oração, muito sincera diante do Altíssimo, é que nesta manhã de domingo, o Senhor continue falando com a sua igreja, como o Senhor tem falado desde o início deste culto. Curve a sua cabeça, feche os olhos e vamos à presença de Deus. O Senhor está neste lugar. Deus está presente. A sua presença é real, sentida por mim e por você. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Amado Deus, chegamos mais uma vez diante do Senhor. Chegamos à presença de Deus mediante a oração, a fim de suplicar a iluminação do alto, a iluminação do Espírito Santo. E quando a nossa mente é iluminada, falamos aquilo que exalta a Deus, que glorifica o Senhor. E aquilo que a palavra diz, traz alegria à alma, segurança ao coração, traz também despertamento e confiança plena na graça e no poder do Senhor. Portanto, o Senhor usa-me como instrumento em tuas mãos. E a palavra desta manhã alcance aquele coração que, quem sabe, entrou aqui aflito, a alma aflita, uma vida chorosa. Meu Deus, a tua palavra é bálsamo, a palavra do Senhor é refrigério. E quando o Senhor fala através da palavra, a tranquilidade alcança a nossa vida. Portanto, o Senhor continua falando com o teu povo e acalmando os corações. É assim que oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta. Eu gostaria de falar nesta manhã sobre o seguinte tema: como sair do vale de lágrimas. Como sair do vale de Baca, do vale de sofrimento, de angústia, de dor. Neste vale a gente derrama lágrimas. Quando estamos atravessando esse vale, passamos por noites sem conseguir dormir. É assim que acontece. Por quê? Porque a vida humana se dá em meio a muitas lutas, tristezas,
e também crises. Meus irmãos, a crise na sociedade, a crise na família e a crise na igreja. E a palavra de Deus, a santa palavra do Senhor, longe de minimizar esse fato, nos mostra com muita clareza que, por vezes, e muitas vezes, no nosso caminhar, nem tudo são rosas. Nem tudo é um céu de brigadeiro. Nem tudo é tranquilidade. Nem tudo é um oceano calmo e sereno. Nem tudo é planície. Há vales profundos. Há vales que atormentam. Há vales secos. Há vales áridos. Há ermos, há desertos. Meus irmãos, há um vale de lágrimas. Há um vale de sofrimento. É assim que os filhos de Corá se referem e chamam a própria vida de vale de lágrimas. Diz lá o verso de número 6. E aparece no original, no hebraico, a palavra chamada baca, que significa exatamente choro, lágrima, sofrimento, angústia. Vale de Baca, vale de lágrimas, porque no mundo em que vivemos, por vezes, acabamos dando num vale de lágrimas. Não sei se alguns recordam, no século passado, final dos anos 80, numa cidade do interior paulista, se não me engano, Campinas, uma senhora foi ao banco com a sua filha Thalita, um bebê. Mãe crente, o pai um servo de Deus, e aquele banco naquele dia, naquela hora, naquele momento, se transformou para aquele pai um vale de Baca, um vale de sofrimento. 7 homens armados invadiram aquela agência bancária com o objetivo de assaltar aquele banco. E naquele corre-corre, aquela criança que estava nos braços da mãe, acomodada ao peito daquela mãe, começou a chorar. E um moço, conhecido como Paulinho Bang Bang, filho de uma família de classe média, de outra cidade do interior paulista, pediu que a mãe fizesse calar aquela criança. A mãe tentou e não conseguiu. E ele disparou contra aquela criança, matando ela e matando a mãe.
estava armado com uma metralhadora e disparou contra aquela mãe e Talita, sua filha. O pai de Talita, quando estava sepultando a esposa e a filha, um vale de lágrimas, passando pelo vale de Baca, aquele homem em rede nacional, ele disse: eu perdoo aquele homem. Ele matou a minha esposa e matou a minha filha, porque ele não conhece o Deus que eu conheço. Ele não ama e não serve ao Deus que eu amo e conheço, em rede nacional. Aquele homem foi um pouco mais além. Dias depois, algum tempo depois, ele fala com um evangelista e pede que aquele evangelista vá até a cadeia e leve para Paulinho Bang Bang um exemplar da palavra de Deus. E aquele moço foi, aquele evangelista foi. E no momento que estava para entregar a Bíblia a Paulinho Bang Bang, ele que havia construído lá na prisão uma faca, tentou matar aquele evangelista. Partiu para cima dele. Mas naquele momento, ele perdeu completamente a força. Caiu. E quando Paulinho Bang Bang se levantou, não era mais um bandido, era agora um homem de Deus, convertido pelo poder do Espírito Santo, pela graça poderosa e maravilhosa do Senhor nosso Deus. Alguns anos atrás, o reverendo Hernandes Dias Lopes, num aeroporto, conversava com um homem, não sabia que se tratava de Paulinho Bang Bang. Não era mais Paulinho Bang Bang, era agora um servo de Deus. E Hernandes Dias Lopes diz: um homem apaixonado por Jesus, um homem cheio da graça bendita do Senhor nosso Deus. Aquela família ou aquele pai passou pelo vale de Baca. As lágrimas rolaram. O sofrimento foi profundo e intenso. Porém, uma vida foi alcançada pela graça bendita do Senhor. A gente não entende. De repente, o plano eterno de Deus. A gente não entende de forma nenhuma esse plano soberano do Senhor nosso Deus. A grande verdade é que todos nós enfrentamos o vale de Baca. De modo particular, cada um de nós já passou ou está passando por esse vale. Já passou ou está passando por esse vale. Para alguns, é o vale da perda, da traição, da violência, como foi o caso daquele pai. Ele atravessou o vale da violência. Para outros é o vale da tentação. Para outros é o vale da indiferença. Para outros é o vale da depressão. Eu já enfrentei esse vale. O vale da depressão. E foram longos anos. Pelo menos 5 anos. De sofrimento interno. De noites sem dormir. Sofrimento da alma. E às vezes eu levantava sem dormir, caminhava
no meu apartamento, para lá e para cá, para lá e para cá, pedindo a misericórdia do Senhor. Sabe quando o meu vale de Baca terminou? Quando um dia eu abri meu coração totalmente para meu filho mais velho, o André, na minha casa, na minha sala. Naquele dia, o meu vale de Baca passou completamente para a glória de Deus. Eu extravasei os meus medos. Eu botei para fora tudo aquilo que havia na minha alma. E pela graça de Deus, eu consegui sair do vale da depressão. Quem sabe é a sua situação. Quem sabe é o seu vale. Quem sabe é o seu momento. Meus amados, há sempre um desses vales sombrios. Há sempre. Vales que nos fazem chorar e gemer no existir. Nesta caminhada do cotidiano de cada um de nós, esses vales acontecem. Ninguém escapa deles. Esses vales estão sempre acontecendo. Mas o que fazer? O que fazer? Qual é a porta de emergência? Qual é a saída? Como escapar desse vale de lágrimas? Como sair desse vale de lágrimas? Meus amados, o salmista que dramaticamente viveu e saiu dessa terrível experiência do vale de lágrimas, nos mostra o roteiro, nos mostra a fórmula para quem deseja atravessar esse vale e sair dele. Não ficar nele, sair dele pela graça bendita do Senhor nosso Deus. Primeiro, é preciso ter Deus como fonte de nossa força. Ter Deus, o Senhor, como sendo a força motriz. E Ele é a força motriz. Observe o que nos ensina o nosso texto. Verso 5. Está escrito no verso de número 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A força não está em você. A força não está no homem. A força não está em sua capacidade. Não está no seu braço. A força está com Deus. E a força é Deus. Bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor, está em Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, preste atenção. Só vence o vale de lágrimas, só vence o vale de lágrimas aquele que faz de Deus a sua fonte, que faz de Deus a sua força, que faz do Senhor o gerador mor, quem faz de Deus a usina de sua vitalidade. Não há força humana que resista ao vale de Baca, ao vale de lágrimas. Não há força humana que resista ao vale de Baca. Na hora do desespero, na hora da depressão,
na hora da tragédia. Qualquer força humana é menor. Qualquer força humana é inútil diante das adversidades que nos atingem. Qualquer força humana nada significa. A nossa força não vem do pensamento, não vem do pensamento positivo, não vem do dinheiro, não vem do poder, não vem da fama, não vem dos amigos, não vem do mundo das ideias, nem mesmo da família. Nem mesmo da família. Evidentemente, a família tem um papel muito importante. Porém, a nossa força para vencer o vale de Baca vem do alto. Para vencer o vale de lágrimas vem do Senhor, vem da graça bendita do nosso eterno Deus. Ele é a nossa força. Bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor, está em ti, ó Deus. Segunda coisa, é preciso ter coragem, ou melhor, é preciso ter um coração aplanado, nivelado, plano, liso. Um coração aplanado. Os filhos de Coré escreveram nos versos 5 e 6. Olha o que diz o verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos nivelados, aplanados. Quem faz isto? O Senhor. De onde vem a providência? Do Senhor. Verso 6. O qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. A chuva da graça. A chuva da presença, a chuva da alegria, a chuva da presença bendita do Santo Espírito de Deus. Passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Somente Deus, meu irmão. Somente a graça. Somente a misericórdia do Senhor, somente o Senhor é capaz de transformar o vale árido das lágrimas num manancial de bênção. Somente Ele, somente o Senhor. Somente Deus pode pegar um coração alterado e transformá-lo num coração aplanado, nivelado, para a glória do seu próprio nome. Somente Deus pega um coração cheio de tortuosidade e o nivela, e o transforma, e o muda. Somente o Senhor é capaz de nivelar a alma humana, aplanar a alma humana. O Senhor faz isso trabalhando exatamente a interioridade do homem, mudando a topografia do coração, mudando a topografia da alma, mudando radicalmente. Meus amados, é impossível mudar a história que nos circunda. Eu não consigo mudar a minha própria história. Somente Deus pode fazê-lo. Somente o Senhor Todo-Poderoso pode fazê-lo.
Eu não posso mudar o meu coração, eu não posso aplanar o meu coração. Somente o Senhor o muda, somente o Senhor o transforma, somente o Senhor muda a história da minha alma. É preciso ter um coração aplanado, nivelado pela graça de Deus. Quem traz dentro de si essa situação do coração transformado, precisa entender que ele foi transformado pela graça do Senhor. Aquele que transforma qualquer deserto em manancial de bênçãos. Amém, meu irmão? Seja qual for o deserto, seja qual for a circunstância, seja qual for o vale de lágrimas, seja qual for o vale de Baca, se você está enfrentando o seu vale de Baca, nesta manhã, o Santo Espírito está dizendo a você que o Senhor pode aplanar a sua vida, aplanar o seu coração e transformar o vale de lágrimas num vale de bênçãos, para o louvor do seu próprio nome. Nada está perdido, meu irmão. Nada está perdido, minha irmã. Confie em Deus. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Redentor. Jesus é o Senhor de sua vida. Em terceiro e último lugar, passar pelo vale de lágrimas, como passaram os filhos de Corá ou Coré. É preciso ter uma visão real do que é Deus. Uma visão clara daquilo que é Deus. Não aquele Deus distante, despreocupado com a minha vida e com a minha história, mas conhecer o Deus que a Bíblia apresenta. Ter uma visão real do que Deus é. Meus irmãos, essa linha de pensamento subjaz em todo esse Salmo 84. E o verso 11 sumaria de uma forma eloquente essa visão, ou essa afirmação da visão do que Deus é, dizendo: porque o Senhor Deus é sol, o Senhor Deus é escudo, o Senhor dá graça e glória, louvado para sempre seja o seu nome. Amém, meu irmão? Porque o Senhor Deus é sol. A sua alma passa pelo vale escuro de Baca. Lembre-se, o seu Deus é o sol da justiça. O seu Deus é sol, mas não somente sol, Ele é também escudo. Ele é o seu defensor. Ele dá graça e dá glória à sua vida. Você se gloria em Deus e você repousa na graça bendita do Senhor. Isto é conhecer a Deus. Meus irmãos, é impressionante a redundância intencional do salmista ao falar da graça. O salmista diz: o Senhor dá graça. Graça já significa dar. O Senhor dá graça, e graça já significa dar, sem ninguém merecer. Dar graça, então, é graça ao quadrado. Ele é o Deus da graça e nos faz caminhar nessa graça. O Senhor dá graça. Graça já significa, repito, da graça. Então é graça ao quadrado, é graça em dobro.
O que significa? O que significa para a minha vida e para a sua vida, hoje no século 21, nesta manhã de domingo aqui na IPF? O que significa? Significa que o vale de lágrimas não é em razão de estancamento, não é em razão de um esgotamento, não é em razão de uma exaustão da graça de Deus. O vale de Baca não estanca a graça do Senhor nosso Deus. O seu sofrimento pelo qual você agora está atravessando não significa estancamento da graça de Deus. Não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho do deserto, não importa o tamanho do vale de Baca, não importa. A graça é muito maior. O nosso Deus é muito maior. E mais ainda, o Senhor nosso Deus não perde jamais o controle. O Senhor jamais perde as rédeas. Ele continua com o timão na mão. Ele continua dirigindo todas as coisas. Eu tenho a impressão que o Senhor Deus, cheio de graça e misericórdia, Ele toma a forma ou toma a anatomia do nosso sofrimento. Ele se coloca no meu e no seu lugar. Foi assim que Jesus fez. Ele se colocou no meu lugar na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida por minha vida pecadora. Então, meu querido irmão, a graça continua sendo derramada sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre esta igreja e sobre a vida de todo aquele que anda com o Senhor. É por isso que é na travessia do vale das lágrimas que o servo do Senhor, que o crente tem a maior percepção da grandeza da graça de Deus. Se não, vejamos rapidamente no verso 1, o salmista chama Deus de amável. Verso 1: quão amáveis são os teus tabernáculos, quão amável, Senhor, é a tua santa presença. O salmista chama Deus de amável. No verso 2, o salmista o chama de desejável. Olhe para o verso 2. A minha alma suspira, a minha alma deseja e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Amém, meu irmão? Deus é o Deus desejável. Quem conhece a Deus o deseja. Quem nasceu de novo o deseja ter íntima comunhão com Ele, deseja receber graça sobre graça, e com a graça vencer o vale de lágrimas, em nome de Jesus. E ainda no verso 2, o salmista o chama de promotor da alegria. A minha alegria não está nas coisas, a minha alegria não está nos bens, a minha alegria está exatamente no Senhor. O meu coração e a minha carne jubilam de alegria diante de Deus, diz o verso 2. No verso 3, o salmista percebe Deus como um ninho. Verso de número
3, o bardal encontrou casa, encontrou o seu caminho, a sua casa, a andorinha ninho para si. Que linguagem poética belíssima. O bardal encontrou o seu ninho. De igual forma, a andorinha encontrou o seu ninho. E o salmista diz: eu, Senhor, os teus altares, a tua presença, a tua graça, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Louvado seja o Senhor para sempre, Rei meu e Deus meu. A minha alma encontrou o seu ninho, encontrou Deus. E somente esse Deus faz o homem sair do vale de Baca. E no verso 9, o salmista diz que o Senhor ainda é o seu escudo. Ele é o seu protetor. Você não está jogado, meu irmão. Você não está enfrentando o vale de Baca sozinho. Você não está enfrentando o vale do sofrimento sozinho. Você não está enfrentando o vale do tormento sozinho. O Senhor é o seu escudo. O Senhor é a sua defesa. O Senhor é o seu protetor. A sua alma está guardada nele. Amém, meu irmão? E eu quero concluir dizendo aquilo que disse no início. Quem sabe você não esteja hoje no meio desse vale de Baca. Ninguém sabe. De repente a família não sabe. De repente o filho não sabe, a filha não sabe, o marido não sabe, a esposa não sabe, o amigo mais íntimo não sabe. E você está no meio desse vale de Baca, consumido pelas lágrimas do sofrimento, pela dor da alma. Eu quero dizer a você nesta manhã, em nome de Jesus, este Salmo 84 é uma carta de alforria. Amém, meu irmão? É uma carta de alforria. Louvado seja o Senhor. Carta de alforria de Deus para a sua vida. É a sua carta de liberdade. É a sua carta de vitória. O choro pode durar uma noite. O vale de Baca pode durar uma noite. Pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar um ano, porém a alegria do Senhor vem quando amanhece o dia. E eu quero dizer a você nesta manhã que o dia amanheceu. O Senhor está declarando a sua vitória. O Senhor está dando a você a carta de alforria. E você vai sair desse vale tenebroso de lágrimas, com essa carta de alforria na alma, nas mãos, glorificando o nome do Senhor. De forma que, com essas atitudes bíblicas corretas, a graça do Senhor vai, sem nenhuma dúvida, transformar o seu vale de lágrimas, mais uma vez, repito, em vale de bênçãos. Como diz o verso 6, transformar o vale de Baca em vale de bênçãos, para a glória de Deus. Deus é o seu provedor. Deus é o seu provedor. Creia nisto, em nome de Jesus. Amém.